eu cantarei, nela vou me gloriar. Na eternidade Deus em Jesus me escolheu. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? Irmãos, é uma pena que o relógio é o nosso inimigo. O Eric, eu acho que tinha muito mais coisas para dar e eu estava seco para ouvir. Mas a gente tem que parar com esse negócio de ficar preocupado com o nosso... Hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor, nós temos que gastar tempo com o Senhor. É uma pena que ele estava ali com o relógio, meu Deus, a escola dominical vai ter que começar. Eu oro para que Deus tire isso da nossa mente, sim, porque nós tínhamos muito mais para ouvir sobre a armadura de Deus que o Eric tinha falado nessa manhã. É uma pena que a gente tem essa coisa do relógio, a gente tem que mexer com o almoço. Ainda vai ter um dia assim, ninguém vai mexer com o almoço hoje. O almoço é por nossa conta. E nós vamos ficar aqui até 1h da tarde. Aí depois nós vamos almoçar, sem pressa de acabar. Porque a pior coisa que tem é a gente estar com pressa de acabar as coisas de Deus. Aí a gente fica com fome. Eu estava ali, me dá mais um pedaço desse lanche. Eu estava já na metade, o Eric mandou parar. Eu queria mais, irmãos, porque tinha tanta coisa. Eu vi seu papel. Você não disse, acho que 25% que escreveu. Porque tinha muita coisa ali. E isso, queridos, deve encher o nosso coração de mais desejo da palavra de Deus. Porque durante a semana a gente não tem tanto tempo assim. Mas o domingo é o dia do Senhor. Então gaste tempo mesmo, não fique incomodado com o horário. Deixa o pau quebrar até a gente se alimentar e sair daqui com uma barriga grande. Porque aí nós podemos ir almoçar sossegados. Porque à noite tem mais um lanche. À noite tem mais. Nós vamos ouvir ainda a palavra de Deus nesta noite. Então, hoje, queridos, foi me pedido para falar aí sobre um tema da evangelização e o discipulado. Eu quero que você abra sua Bíblia aí, lá em Mateus. Vamos tentar ver assim, o que nós podemos somar àquilo que o Eric já tão grandemente está nos ensinando nessa manhã, acerca da armadura de Deus, e como essa armadura pode nos ajudar na conduta da nossa fé dentro desse tema chamado evangelização e discipulado. O autor da revista ele tinha dado um texto, mas eu não quis usar aquele texto. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus, é o último capítulo de Mateus. Deixa eu me ajeitar aqui, está um pouquinho fora. Agora. Eu acho que o texto que vai falar das duas coisas dentro do tema, o autor da revista tinha dado um texto lá em Atos, mas eu acho que esse texto aqui, ele é mais robusto, ele é mais completo. E nós não vamos fazer uma exegese, uma análise profunda desse texto, nós vamos discorrer um pouco pela Bíblia. Mas o que é importante que nós saibamos é que evangelizar e discipular é um ministério de todos. Todos são chamados, todos. Se você um dia foi chamado por Deus para ser servo de Deus, você foi chamado para evangelizar e para discipular. Isso não é obrigação do pastor, não é obrigação do professor da escola dominical, não é do tesoureiro, não é do músico. Todo servo de Deus é chamado para evangelização e discipulado. Como que isso vai acontecer no seu dia a dia? É nesse texto que Jesus está falando aqui agora, Mateus 28, verso 19. Eu já disse para os irmãos que aí não é ide. Essa tradução não é a melhor. A tradução está no gerúndio. E ela quer dizer indo. Essa é a melhor tradução. Alexandre, por que está ide aqui e não está no gerúndio? Por causa da tradição. Já virou um imperativo, ide pregar. Aí o pessoal gosta desse negócio, porque senão vai mudar a campanha de missões, mexe em missões, enfim. Há uma série de tradições humanas que não deixam o texto ser mudado. Mas o certo aqui seria indo. Portanto, fazei discípulos de todas as nações. Por que é indo, né? Porque não havia uma localidade específica, não havia um bairro específico, uma casa específica. Não, você vai à padaria, indo à padaria, faça discípulos na padaria, faça discípulos no açougue. Aonde você for constantemente e você encontre com aquela pessoa diariamente, pregue o evangelho para ela, discipule ela. É isso que ele está falando. Então faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, aí está a evangelização. O fazer discípulo é o discipulado do tema da nossa lição. E o ensinando é a evangelização. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, queridos,
evangelização e discipulado é algo que pertence a todo regenerado. Você tem que ter essa visão de que no seu trabalho, de que na sua escola, de que na sua família, sempre que Deus der a oportunidade, que elas vão aparecer, você vai evangelizar e você vai discipular. Qual era o problema que o autor da revista apresentou para nós? É a forma como isso é feito. Eu sou daquele crente antigo, década de 90. Vamos fazer culto ao ar livre. O que nós levava? Folheto. Então, aqui, ó, Jesus te ama. Aqui, Jesus quer salvar sua vida. Aqui, ó, lê esse livro que Deus quer falar com você. Aquela coisa. E a gente chamava isso de evangelismo, né? E não é bem isso que Jesus tem em mente, e nem os escritos apostólicos, quando você vai para as cartas, né, do apóstolo Paulo. Não é necessariamente dessa forma. É algo muito mais profundo e robusto para se chamar evangelização e discipulado. Então, dentro desse texto, nós precisamos definir primeiro uma proposta que o autor nos dá, o que é evangelização. Então, eu sintetizei mais ou menos assim: evangelização é o ato de apresentar o evangelho às pessoas. É isso. Se você disser, Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua vida, ele tem algo maravilhoso para você, isso não é o evangelho. Isso são frases impactantes que a pessoa quer usar e que muitas vezes são mentirosas, né? Porque às vezes nem Jesus ama a pessoa, nem Deus tem uma coisa maravilhosa para a vida daquela pessoa, enfim. A gente não sabe o destino da vida daquela pessoa, como o Eric disse, dentro dos decretos de Deus, é só Deus que sabe. A nossa função é o quê? Pregue o evangelho. Evangelize a pessoa. Essa é a nossa função. O resultado que vai sair daí vai dar glórias a Deus de todas as formas que Ele quiser. Beleza? Então, a evangelização é o ato de você apresentar o evangelho às pessoas. E o que é discipulado? É o ato de ensinarmos o evangelho a várias pessoas ou a uma pessoa, mas é óbvio que isso de forma mais profunda e sucinta. Porque, veja, em uma mensagem como essa de hoje de manhã, se tivesse uma pessoa que não regenerada, ela não foi evangelizada, porque nem daria tempo do Eric falar de tudo que o evangelho é. Mas ela entenderia o seguinte: olha, eu não consigo vestir essa armadura. Isso ela entenderia, porque é algo que sobrenatural, é algo espiritual e não físico. Como o Eric disse, o Paulo está usando aqui uma ideia, né, da roupa romana, né? Que é isso que dá a ideia do capacete, sabe? É isso que ele está fazendo. Então, a pessoa que estivesse aqui nessa manhã entenderia o seguinte: olha, eu não consigo vestir esse troço. Quem que vai vestir isso de mim? Como ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, é Deus que vai fazer essa obra. Isso a pessoa teria entendido, mas ela não conseguiria entender o que é expiação, propiciação, justificação. Por quê? Porque não dá tempo de falar tudo. Então, evangelização é isso, é você apresentar a obra de Deus sobre a vida das pessoas através do que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas discipulado é algo muito mais tangível e profundo. Você vê que Jesus vai gastar 3 anos com os apóstolos e eles não entenderam nada. Você vê como é que o trabalho não é fácil. Os caras têm que ser nascidos de novo para entender alguma coisa. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que ele passou 3 anos na Arábia estudando, depois ele passou 13 anos guardado lá por Deus, se preparando para a obra que Deus depois vai chamar ele. Então, discipulado leva tempo. Evangelização não, você pode fazer de uma vez só. Depende de como que você prega, de como que você ensina, enfim. Então, essa é a distinção. É que na primeira, você não consegue apresentar a verdade toda de uma vez só. Mas na segunda, dependendo do espaço de tempo que você tem para discipular, você vai fazer como o apóstolo Paulo, e eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Atos 20, 27, que você vai ver isso. Quando você tem tempo para trabalhar com a pessoa, você vai ver que você pode discorrer com ela aquilo que é toda a verdade, né? Atos 20, e o verso de número 27, o apóstolo Paulo está se despedindo dos irmãos em Éfeso, e no 26 ele vai dizer o seguinte: portanto eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, ou seja, toda a verdade de Deus, todo o evangelho. Paulo ensinou tudo para aqueles homens que eles precisavam saber. Agora, só um parênteses, querido, quando nós falamos de ensinar tudo, é ensinar tudo o que a Bíblia nos diz. Agora, não é ensinar toda a profundidade do que a Bíblia nos diz. É tudo o que você precisa saber para entender o que Cristo fez. E aí há uma linha de início e fim. Mas na profundidade que isso pode te dar, não existe limite.
Nós podemos ir profundo nas Escrituras, no sentido de ensino, de aplicação. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que Cristo é tudo. Você entendeu o que Cristo é tudo? Entendi, Alexandre. Eu entendi que Jesus é tudo na expiação, tudo na propiciação. Eu entendi tudo isso. Mas agora, como é que isso funciona no seu dia a dia? Aí, tá vendo? Aí agora você vai cavucar mais, e mais, e mais, e mais. E você nunca para de cavucar. Porque a profundidade da palavra de Deus, ela é infinita. Como o próprio Deus é infinito em si mesmo. Ok? Então, entendam isso. Você pode dominar toda a teologia e não ser regenerado. E por quê? Porque Satanás sabe teologia. E eu tenho certeza que ele sabe teologia melhor do que nós. Tem muita gente que não sabe coisas que ele sabe, ou não acredita em coisas que ele acredita, porque ele viu. Então ele não tem como acreditar. Então, Satanás tem uma teologia no coração dele que é melhor do que a nossa. Mas por que não funciona? Porque ele não tem o Espírito Santo dentro dele para fazer esse troço pegar fogo e incendiar o coração dele e ele ser essa pessoa vibrante no Evangelho. Ele odeia esse troço. Como é que ele vai inflamar? Entendeu? Essa é a diferença entre o coração de Satanás e o coração de um regenerado. Por que o coração de um ímpio é muito parecido com o coração de Satanás? Porque às vezes o ímpio tem até informação da teologia. Tem muito ímpio que é teólogo. Muitos filósofos, né? Os caras fazem, eu estudei a Bíblia, mas aquilo é propiciação, odeio, aquilo é ridículo. Expiação, não gosta, entendeu? Então a galera não gosta dessas definições do que a Bíblia diz, como que Deus faz. E aí eles odeiam assim como Satanás odeia, por isso que também eles são considerados, como a Bíblia diz, filhos de Satanás. Porque eles amam o que o pai deles ama, a mentira. Eles gostam da coisa que é errada. E nós sabemos que o nosso Deus é exatamente o oposto disso. Então, quando nós definimos o que é evangelização e o que é discipulado, agora nós podemos, então, tentar aplicar isso dentro daquilo que as Escrituras vão nos mostrar acerca de como que isso deve ser feito. Porque qual é o problema das igrejas na nossa geração? É que como eles definem evangelização e discipulado errado, é óbvio que você vai fazer da forma errada. Então, por exemplo, eles acham que evangelizar e discipular é fazer um encontrão, tá? Vamos fazer um encontrão de casais ímpios. Para pregar o evangelho para eles. Aí como é que eles pregam o evangelho para eles? Eles fazem um monte de programações bacanas, e a pessoa chora, ri, se diverte, pega um Cláudio Duarte da vida que conta piada que a galera gosta e faz a galera rir, e depois, quem quer aceitar Jesus? Gente, com aquele ambiente de final de semana, é lógico que nós queremos Jesus. Ainda mais se tiver sorteio de dinheiro, de brinde. O casal que ganhou aqui foi fulano de tal, que ganhou um brinde aqui. É isso. Isso é evangelismo. E foi isso que Jesus trouxe para nós. Eu estou falando porque eu já participei, eu fui o garfo de ouro num troço desse. Comi igual um leão. Era mais novo, não comi igual agora. Eu ganhei o garfo de ouro. Fiquei empolgado. Eu que ganhei um garfo de ouro. Meu orgulho, ó. Mas, em vez de me ensinar humildade, me ensinou orgulho. Então, assim, as pessoas criam essas coisas no reino de Deus para atrair o ímpio. Aí o que ele faz? Ele pega o demônio e põe dentro das suas trincheiras. É justamente aquilo que o Érico falou para a gente não fazer. Cuidado com as ciladas do diabo. O cara traz o diabo para dançar. E, galera, se nós trouxermos o diabo para dançar, ele vai dar rasteira em nós. Porque ele é fera nessas músicas. Ele gosta desse negócio de dançar juntinho, é com ele mesmo. Ele gosta de estar coladinho em você. Por isso que ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar, como o Eric disse. Então, cuidado com essas estratégias humanas que a gente vê por aí, que, como o Eric disse, necessariamente não são ideias humanas. É o inimigo agindo de forma sorrateira. E isso traz um deleite ao coração das pessoas, que nos finais que faz esses encontros, a pessoa sai de lá assim, extasiada, nossa, eu quero Jesus. Aí quando vai para a realidade da fé, Jesus é o primeiro a ser abandonado. Porque o Senhor mentiu para mim. Ele chama Jesus de mentiroso. E Jesus falou assim, eu não prometi nada, nem sorteio, eu falei que era para fazer, vocês fizeram. Você entende? Eles mudam completamente essa ideia do evangelismo. Então, por isso que o autor da lição, quando ele montou, e que tem que dar os parabéns a ele, assim, no sentido de como ele foi no âmago, ele foi na ferida. Os seres humanos estão fazendo coisas nas igrejas para agradar os seres humanos. Aí não é teologia, é antropologia. Está fazendo a coisa no lugar errado. Então,
Nós temos que definir muito bem o que é evangelização e o que é discipulado para não fazer errado. E é isso que as nossas igrejas da nossa geração têm feito. Eles têm definido as palavras erradas e, consequentemente, têm feito um trabalho errado. Então, primeira coisa que nós aprendemos com a evangelização é que você tem que levar o indivíduo ao arrependimento. Porque foi assim que Jesus começou pregando. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Agora, tente imaginar isso. Você tem um colega de trabalho. Porque, veja, é o indo. É o indo de Jesus. Você está no trabalho. O seu colega de trabalho está chateado, aborrecido, angustiado. E você vai conversar com ele. Ele não é regenerado. Quando você começa a conversar com ele, você detecta que ele não é uma pessoa regenerada. E você fala com ele assim, olha, sabe qual é o seu problema? Não sei. O seu problema é o seu pecado. Hã? Que pecado? Olha, você tem isso de errado, isso de errado, isso de errado. Não, mas eu não sou assim. É, a Bíblia diz que lá vem você vai arrumar uma inimizade. Recentemente, uma pessoa me perguntou assim, Alexandre, como é que você faria para evangelizar fulano de tal? Porque a pessoa, assim, é uma pessoa difícil. Eu falei assim, olha, eu esperaria uma oportunidade e quando ela apontasse o pecado de alguém, eu falava, é você. Só que tem um problema, e você tem que levar isso em consideração. Quando você apontar o pecado dela, segundo as Escrituras, ou ela vai te amar, ou ela vai te odiar. Porque não há outra resposta. Se o Espírito Santo trabalha no sujeito, você fala assim, rapaz, é verdade, eu tenho sentido isso em mim mesmo. Pode ser o Espírito Santo trabalhando e a pessoa está reconhecendo, ela fala, poxa, obrigado, olha, essa palavra me ajudou. Eu não estava percebendo isso. Poxa, obrigado. Ou ela fala assim, mas quem é você para me julgar? Agora você é a santa do pau oco, né? É a Nossa Senhora Aparecida. É isso que você é? Você é a santa das santas das santas das santas. Então você também erra. Aí começa a acusar. Então, assim, qual foi o problema dessa menina que me perguntou isso? Foi isso, eu falei com ela, ó, essas duas coisas sempre acontecem. Ou as pessoas vão amar você, ou as pessoas vão odiar você. Porque foi assim com o Salvador. Ele abriu a boca, 30 anos. Alguém ouviu falar mal de Jesus? Não. Quando ele abriu a boca, também é beberrão, entendeu? Glutão. Quem é que vai dar ouvido para um desgamado desse aí que está enchendo as cornas e bebendo? E você vê que ele nem fazia isso, mas eles falavam que ele fazia. É óbvio que Jesus não pecava, mas eles tinham que arrumar um pecado para ele, porque eles também eram pecadores, eles queriam botar Jesus no mesmo pé de igualdade. Então, a dificuldade da evangelização está nesse ponto. Você tem que conduzir a pessoa ao arrependimento do pecado dela, porque, queridos, não importa quem é, se reclamou, é o pecado dela. O ser humano que reclama da vida é o pecado dela. Eu falo para as pessoas assim, gente, vocês já deram uma olhada no continente africano? Eu, de vez em quando, eu assisto uns filmes lá no continente africano. Gente, que terra difícil. Olha para o Brasil. Sabe qual é o problema do Brasil? Aí eles falam que é o Bolsonaro. Você pensa, que maravilha, que problemão gostoso. Não dá dor de cabeça. Quiséramos nós que lá tivesse os políticos que tem aqui. Lá seria igual aqui. Menos ruim, com certeza, porque olha como que é lá. A galera está matando 3x4. Morre gente todo dia. Eu assisti um filme que 2 crianças viram sua mãe sendo executada. As crianças tiveram que pular no rio para sair nadando, para escapar. Uma morreu porque congelada dentro do avião, porque o cara falou com ela assim, ó, entra pelo pneu do avião que vocês vão viajar para outro país. A menina morreu congelada. E depois o irmão dela viu o corpo cair. Você pensa, isso baseado em fatos reais, uma desgrama dessa. Criança, não estou falando de adulto, não, estou falando de menino de 12, 13, 14 anos. Pense nisso. Você vê, as pessoas não têm noção de como nós brasileiros aqui somos abençoados, que a gente vive numa paz, que esse povo dá lá. Ontem eu estava assistindo com a Penha lá, estava falando sobre... eu gosto de assistir filmes, queridos, porque os filmes me ensinam muito sobre o Evangelho. Tem um filme chamado O Reino. Não sei se vocês já viram. Quem não assistiu pode assistir lá, que vale a pena. O Reino é a história de uma bomba que é explodida na Arábia Saudita, pelos sauditas, uns sauditas lá, extremistas, né, muçulmanos extremistas. Eles explodem bomba lá e matam um monte de gente. Aí eles têm que enviar alguém do FBI, com aquele Jamie Foxx. Né? Ele tem que ir lá para fazer investigação e é uma confusão. Eu sei que no final do filme, eu falei com a Penha, eu gosto de assistir esse filme por causa do final. Porque se você olha pelos olhos humanos, você pensa que quem que é o herói do filme? Os Estados Unidos. Porque o FBI foi lá, fez a investigação e descobriu e matou o velho que armou o esquema da bomba lá e matou mais de 200 pessoas. Beleza.
Mas só que no início do filme, quando falam que morreu um agente lá, que era amigo deles, uma moça começa a chorar e ele vai no ouvido dela e fala assim, a gente não fica sabendo aquilo na hora, né? Só faz saber no final. Nós vamos matar todos eles, fique tranquila. É isso que ele fala no ouvido dela. Só que quando eles estão matando o velhinho está com a menininha, como a do Eric, assim, no colo, assim, morrendo, e ele fala no ouvido dela. Aí depois a mãe pergunta, o que o vovô falou no seu ouvido quando ele estava morrendo? Ele falou assim, fique tranquila, nós vamos matar todos. Você viu o que o Jamie Foxx falou lá, o ator falou no ouvido da moça, no início? A mesma coisa o velho falou no final. Qual a compreensão que nós entendemos disso à luz das Escrituras? Não há diferença. Não há diferença. É isso. Quando você pregar o evangelho para alguém, mostre que ele é pecador e que ele precisa de arrependimento. Por quê? Porque não há diferença nem entre islâmicos, nem entre americanos. Todos são pecadores e destituídos estão da glória de Deus. Não se faz justiça com as próprias mãos. O que aquele cara lá do americano queria? Vingança. E o que o muçulmano queria? Vingança. E o que o Eric disse para nós nessa manhã? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Você está vendo o que a Bíblia está dizendo? Controle-se. Não busque vingança. A minha vingança, diz o Senhor. Então, como eles não são cristãos regenerados, um é muçulmano e o outro é libertino, os dois fazem besteira. Então, a pregação do evangelho não é Jesus te ama, ele quer corrigir sua vida. Não, não é isso. É arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Do que eu vou me arrepender? Aí você apresenta a lista, tem um monte. Porque aquela pessoa com certeza tem um monte de pecado. Você pensa, olha aí você, ó. Você é orgulhoso, prepotente, arrogante, você é blasfemo, você é adúltero, você é mentiroso. A Bíblia diz, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Por que todo homem é mentiroso, a Bíblia diz? Porque você nunca mostra o que você é 100%. Porque para isso, eu teria que passar tudo que você pensou e falou durante essa semana em slides aqui para a galera ver. Alguém aqui está, opa, vai deixar passar tudo aqui em figurinhas? Porque se passar em letras já é menos chocante, mas se botar figura do que você pensou, imaginou, sonhou, sei lá. Então, assim, os nossos pecados viriam à tona e você ficaria envergonhado. Porque você pecou essa semana. Seja com palavras, com ações, com pensamentos. Você pecou. Então, o evangelho ele tem esse poder de impactar você, mostrando que você não presta. E sempre que você chega com essa mensagem de arrependimento, a pessoa não vai gostar. Então, sempre nós temos que ter isso em mente, queridos. Alexandre, como que eu começo a evangelização e discipulado? Primeiro, leve a pessoa a ser confrontada pelo pecado dela para conduzir ao arrependimento. E você sabe que o arrependimento não é algo natural, é sobrenatural. Mas ela não precisa saber dessa parte ainda. Você só tem que mostrar para ela quem ela é e o quanto ela não presta. Porque, como eu disse no filme O Reino, tanto um lado quanto o outro só queriam o quê? Vingança. Nós somos melhores. Eles é que são ruins. Nós somos os bons. Mas a Bíblia diz, não há ninguém que faça o bem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não tente evangelizar as pessoas sem mostrar a elas o problema real dos seus pecados que precisam de arrependimento. Segundo, apresente a solução. Porque não adianta você falar assim, olha, você é um desgraçado, você é um adúltero, você é um mentiroso, você é profano, e se você não... Tá, eu sou isso tudo. E agora, o que eu faço? Você tem que ter a solução do problema, e a Bíblia tem. Então, esse é o segundo passo que todo cristão deve fazer para que, na sua evangelização, o discipulado já esteja iniciando. É apresentar a obra da cruz de Cristo. Paulo dizia, eu só tenho uma única mensagem, Jesus Cristo e esse crucificado. Agora, por que ele fala Jesus Cristo e esse crucificado? Porque é vida e morte. Mas nós podemos nos concentrar nessa manhã só na morte, porque nós não temos espaço de tempo. Então, o que você deve ensinar para a pessoa? Expiação, propiciação, justificação, por aí vai. Sabendo que definir essas coisas não é suficiente para que você conduza a pessoa à fé, mas é a ferramenta, como diz o Eric, Deus decreta os fins e decreta os meios. Qual é o meio que Deus decretou? Dar essa informação. Você tem que dar, porque a pessoa... eu encontrei com um irmão, ele tinha, acho que 20 e poucos anos de cristão, quase 30. E eu perguntei para ele assim, meu irmão, ele veio falar comigo acerca do dízimo. E, irmãos, eu acho engraçado, porque assim, todas as pessoas que falam de dízimo querem falar de dinheiro. Eu não consigo ver o dinheiro ali. Eu vejo Cristo.
Então, quando eu vou falar de dízimo, eu vou falar de quê? Eu vou falar de Cristo. O grande erro das pessoas é achar que dízimo tem a ver com dinheiro. Não, dízimo tem a ver com Cristo. Mas esse não é o nosso tema hoje. Mas eu estava falando com esse irmão, porque ele falou que um pastor, né, na internet tinha dito o seguinte: você não precisa mais dar dízimo, porque no Novo Testamento não tem dízimo. Eu falei assim: meu irmão, deixa eu só te perguntar uma coisa. Esse cara estava falando para dar mais ou para dar menos? Porque normalmente quando alguém questiona sobre a doutrina do dízimo, é porque ele quer segurar. E isso é ganância. É por isso que o pastor estava pregando assim. Porque ele está preocupado com o valor em dinheiro. Agora deixa eu te perguntar para você. Você sabe me explicar a doutrina da expiação? Ele fez assim: expiação? Expiação. Rapaz, eu já vi essa palavra na Bíblia. Eu não lembro o que é, não. Falei, você sabe me explicar a doutrina da propiciação? Propiciação. Rapaz, também já vi essa palavra na Bíblia. Propiciação. Rapaz, propiciação. Não lembro, não. Falei, e redenção? Cara, redenção? Já li. E a doutrina que dividiu a igreja protestante e católica? Justificação. Justificação. Rapaz, não lembro. Falei, tá aí seu problema. É por isso que você está engasgado com o dízimo aqui no seu pescoço. Você não domina o que Cristo fez. Como você vai ter prazer em tirar do seu bolso e dar para ele? Não há prazer, querido. Não há prazer. Há aquela coisa assim. Deixa eu ver aqui. Normalmente é moeda ou nota de 1 ou 2. Você entende? Espera aí. É com aquela miserabilidade, entendeu? Se a igreja pudesse botar um cofre, de repente, ela ia coletar todas as moedas do planeta. Porque o povo adora a moedinha. Não tem nada de errado da moeda, não, tá? Porque a mulher deu a moeda lá. E Jesus falou assim: essa mulher que deu a moeda, deu, mas não estou criticando aqui, pelo amor de Deus, quem está dando moeda, não. Glória a Deus que você está dando moeda. Mas o problema é a intenção do coração em dar aquela desgrama da moeda. Porque as notas de 100, ele está pensando em comprar isso, e fazer aquilo, e viajar para não sei para onde, e fazer não sei o que. Você está entendendo? O coração dele está no mundo. É por isso que ele está dando moedinha desgraçada ali no negócio. E se Jesus estivesse aqui, ele ia falar assim: aquele ali não deu tudo que tinha, não. Ele ia falar o contrário. Para a mulher, ele falou que ela deu tudo que tinha. Mas para aquele ali, ele falou assim: o resto está no banco para viagem de Miami, Paris, Nova York, Londres, esses troços. O problema é que a doutrina não gera força, paixão. Pense na força que é necessária para levantar um foguete para enviar para fora do nosso planeta. Você já pensou na propulsão que é causada ali naquele foguete? Mesmo que não seja para levar lá, mas que seja para, por exemplo, arremessar uma bomba em outro lugar. Você já imaginou? A Bíblia diz que o poder de Deus é maior do que esse troço. Agora, como é que pode alguém que tem a informação da regeneração, da redenção, da expiação, da propiciação, não ter um coração assim, bum, sabe? Explosivo. Não dá para entender, porque é grande, a coisa é enorme. Mas por quê? Falta informação às vezes. Não tem a proporção da expiação, da propiciação, da justiça. Aí sim. Então, quando você for evangelizar uma pessoa, você tem que dar para ela na máxima proporção que você puder, porque você não sabe quando é que você vai pegar ela de novo. Você tem que aproveitar. E eu seguro, queridos. Até os TJ, quando batem em casa, eu seguro. Fica aqui, desgramado. É aqui, ó. E segura eles ali. Por quê? Porque quanto mais informação você dá, mais os aguilhões às vezes estão funcionando. Lembra que Jesus falou para Paulo? Paulo, duro é para ti atentar contra os meus aguilhões. Você está vendo? O aguilhão estava lá, né? Que é aquela ferramenta para domar o touro, né? Mas como que isso acontecia? Paulo ia prender o cara estava lá falando de Jesus para ele. Paulo, não, Jesus é Salvador. Não, Jesus morreu na cruz para salvar. Não, Jesus é... E Paulo prendia, batia, matava. Nega, não vou negar. Então eu vou te matar. Matava e o cara não negava. Esse era o aguilhão, só metendo ferro no Paulo ali. Até que chega no caminho de Damasco, não precisa mais. Agora o domador chegou. Porque quando o domador chega, não precisa mais do aguilhão. O aguilhão já sofreu, já fez o seu trabalho. Agora é comigo, o domador de touro bravo. E Paulo se converte numa ovelha através do poder do Espírito Santo. Então, nós temos que apresentar, queridos, as doutrinas centrais do Evangelho durante esse processo. Alguma pergunta até aqui? Irmão, quer falar alguma coisa? Fique à vontade, tá, querido? É aula. Vai lá, Daniel. Exatamente. Isso.
Isso. Separou. Isso. Uhum. Uhum. Exatamente. Nesse texto que você está citando, de Atos 19 a 20, né, mostra assim, exatamente toda a história do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso e como tudo que a gente está falando aqui nessa manhã estava implícito na vida de Paulo. Mas se você for para a vida de Cristo, não foi diferente. E se você for para a vida de Pedro, não foi diferente. Todos os lugares que esses homens passaram, eles fizeram evangelização e discipulado. Hoje nós temos sentido uma ausência tanto da verdadeira evangelização quanto do verdadeiro discipulado. Todas as duas, vamos dizer assim, todas as duas prerrogativas que existem nas Escrituras para a prática da fé cristã estão sendo não ajustadas à realidade da verdade. Porque nós entramos, eu acredito, irmãos, que isso veio da década de 80 para cá, e isso foi muito pernicioso. Nós entramos num ciclo de tentar ser amigo do mundo. Só que a Bíblia diz que todo aquele que quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Aí é onde a vaca foi para o brejo. Por quê? Porque a igreja, entendendo que estaria ajudando, ela estava mais atrapalhando. E, obviamente, né, a doutrina arminiana traz uma perniciosidade muito grande, porque é ela que vai, muitas vezes, levar para esse caminho assim, de tentar ajudar o ser humano a se salvar. É uma coisa que não tem jeito. Então, a expiação, a propiciação, a justificação, a redenção, todas as doutrinas, irmão, você, como um cristão, tem que dominar. Não basta só saber as suas definições. Você tem que saber como isso se aplica de forma profunda, cada vez mais, cada dia, para você poder aplicar e ir ensinando, né, isso para outras pessoas. Fala, Eric. Uhum.
Baratear a graça, né? Que é uma expressão muito usada nos nossos dias. Não vamos baratear a graça, né? Então, assim, esse ponto que o Ed está tocando é o nosso terceiro ponto agora, que diz o seguinte: mostre que é a obra de Cristo que salva o homem, e não o homem que faz isso. Onde que nós vemos isso? Mateus 19, 26. Vou ler o verso 25, porque no verso 25 é Pedro falando isso, né? Ou os apóstolos, né? Ele diz assim, ó, então falou Pedro, né? Pedro mesmo, ó. Eis que todos nós deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus respondeu, em verdade vos digo que... é acima, é o 26, tá, queridos? Ó, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhe, é impossível aos homens. É porque a pergunta está no 25. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Está vendo aí a pergunta? Aí Jesus responde no 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, ao pregarmos o evangelho, ao levarmos uma pessoa ao arrependimento, ao apresentarmos a obra salvadora de Cristo, essa pessoa tem que sair consciente da sua conversa o seguinte, você não consegue se salvar. Porque esse é um mal da década de 80, eu penso, para cá. Começaram a colocar a salvação na mão da pessoa. Como eu disse, a doutrina arminiana, ela tem essa dor de cabeça. Quer queira, quer não, ela faz isso. A doutrina mais calvinista, ela não vai trazer isso. E eu não defendo bandeira calvinista, arminiana, a questão não é essa. A questão é o ensino. E o ensino arminiano, ele é pernicioso nesse ponto. Porque ele bota a salvação, seguinte, na decisão do ser humano. E a Bíblia vai mostrar o seguinte, não, apresente para ele que ele é totalmente incapaz. Agora, veja, não é nem questão de ser melhor, mas a Bíblia nos mostra exatamente que essa incapacidade é que deveria fazer o homem correr atrás da coisa. Veja, se eu digo para o Daniel assim, Daniel, eu estou doente e eu não consigo me curar, mas o Daniel sabe que existe um médico lá no Himalaia que cura isso. E ele fala assim, Alexandre, há uma solução para o seu problema. Tem um médico no Himalaia que ele tem o remédio, só que é o seguinte, você tem que ir lá no Himalaia. Então, mas eu digo o seguinte, eu não posso me curar, mas eu sei o caminho, porque o Daniel me apontou o caminho. O caminho é Cristo. O que eu deveria fazer? Eu não vou para o Himalaia, frio para desgramar. Não, eu quero ir ao Himalaia para poder resolver o meu problema. É isso que nós devemos fazer. Agora, eu sei que para mim ir ao Himalaia, tem que ser pela vontade de Deus. Porque pela minha própria vontade, o que eu faço? Eu vou ficar aqui e vou morrer. E é isso que o Eric falou, que o rapaz respondeu para ele lá. Você está vendo? Ele não quer a vida eterna. Então, deixa ele se perder no inferno. É porque ele não tem noção do que o inferno é. Se ele ouvisse algumas mensagens como a de Jonathan, né? Pecadores das mãos de um Deus irado, ele ia ter uma noção de que o inferno não é playground. Porque ele, de repente, pensa que o diabo vai estar lá com um tridente, espetando ele de vez em quando. Não é o diabo que vai fazer isso. É Deus. Mas ele não vai fazer isso com um tridente. Ele vai fazer isso com toda a sua ira, sem misericórdia. Porque hoje ele derrama a ira dele, mas a misericórdia ainda está aqui. Mas lá não haverá misericórdia, como não houve misericórdia para Cristo na cruz do Calvário. É por isso que a doutrina que tem que ser ensinada é que Cristo viveu o inferno dos eleitos. Para que os eleitos nunca mais precisem sofrer o inferno, que é o abandono por completo de Deus. Você vê, um dia o ímpio terá aquilo que ele mais quer. E o que ele mais quer? Deus, me deixa em paz. Só que essa paz será um inferno, porque ele viverá com um bicho que nunca morre, um fogo que nunca se apaga, consumindo ele sem que ele seja consumido. E as pessoas deveriam temer e tremer diante disso. Porque o amor e a graça de Deus podem ser notados nas coisas criadas. Só olhando você vê. Você está respirando hoje? Muita gente não amanheceu respirando hoje. Entendeu? É a graça de Deus. Agora, o inferno é o que Cristo sofreu com uma única distinção. Ele era justo e você não é. Pense nisso. São essas coisas que fazem o nosso coração fervilhar. Saber que nós estamos em Cristo é algo que nada nesse mundo pode nos dar assim tanta empolgação. Nem um título do Flamengo mundial pode me dar tanta empolgação. Entendeu? Não dá. Por causa da grandeza da obra. Agora, qual é o problema
das pessoas na evangelização do discipulado é que eles estão apresentando Cristo como um Dorflex. Cristo é só um Dorflex. Que você toma, aí passa aquele momento, daí a pouco você está precisando de um outro Dorflex. Depois um outro Dorflex. E esse troço fica desse jeito. Ou seja, Cristo não é a vacina que cura. E agora você está saudável. Não, você está sempre precisando de um Dorflex, de um paracetamol, um Dorflex, paracetamol. Carol, por exemplo, tem uma série de dor de cabeça, vira e mexe, tem tá lá, paracetamol, paracetamol. Você entende? É dessa forma que as pessoas querem, o Cristo que é pregado. O Cristo das Escrituras, ele dá uma injeção só, é uma vez só. Pou, é o que o Wallace fala, é o batismo no Espírito Santo, acabou. Você é uma nova criatura. Agora, a intensidade do seu coração só tem um único alvo, fazer a vontade de Deus. Então, mostre a obra de Cristo, mas mostre algo grande. Não mostre um paracetamol para as pessoas, porque não é paracetamol. É algo maior que o universo. Mas para isso você precisa de informação acerca do que Jesus fez. Então, a importância da evangelização e do discipulado deve te conduzir a entender uma coisa: sua vida não é sua mais. Esse negócio de crente falar assim, a vida é minha, eu faço o que eu quero, esse cara não é regenerado. É o que a Bíblia vai mostrar. Quer ver? Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. Esse é o problema das pregações da nossa geração. Muitas pessoas acreditam piamente que uma vez fazendo parte de uma igreja, elas ainda são donos das suas próprias vidas. E a Bíblia vai falar exatamente o contrário disso. Não existe cristão dono do seu próprio nariz, que faz o que ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer. É exatamente o oposto. 2 Coríntios, capítulo 5, e o verso de número 15, mas eu vou ler o 14 para nos ajudar também. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A gente tinha muita coisa para falar nesse texto, mas o que eu quero pegar aqui é que você tem que entender esse texto do jeito que ele está escrito. Você não é dono da sua vida. Você agora está morto para você. O que isso significa, Alexandre? Significa o seguinte, que na evangelização e no discipulado devemos ensinar o custo de servir a Cristo. O custo de se falar assim, eu sou um cristão. Há um custo. Qual é o custo? Primeiro, o seu corpo, ele não te pertence mais. Ele pertence a Cristo. Ele pertence a Deus. Agora, tudo que você faz com o seu corpo, você tem que prestar contas a Deus. E isso em todos os aspectos, né? Sejam eles estéticos, ou espirituais, ou carnais. Não importa. A razão pelo qual você vai mexer no seu corpo, por exemplo, eu quero botar uma tatuagem aqui na minha testa, assim, ó, Jesus Cristo salva. Você não pode fazer isso sem que você tenha plena convicção de que essa é a vontade de Deus para sua vida. Eu quero botar um piercing. Você não pode botar esse piercing se você não entender que isso é para a glória de Deus. Isso vai honrar a Deus. Todos os irmãos vão ver o seu piercing, oh, glória a Deus, aleluia. Se não for para isso, arranca essa porcaria daí, certo? Não será útil. Porque muitas pessoas, uma vez um cara falou assim, pô, Alexandre, mas na coxa de Jesus tem uma tatuagem dizendo assim, ó, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu falei, exatamente. Então você espera você morrer e ser glorificado. Aí você faz o que você quiser. E antes disso, não me ponha tatuagem. Porque você vai desonrar. Por quê? Porque, pergunte para os seus irmãos aí. Quantos aqui são a favor de que nós saímos hoje, vamos todos para um estúdio de tatuagem, vamos todo mundo se tatuar, botar versículo no peito, nas costas, nas coxas. É lógico que isso não vai dar certo. Não é culturalmente aceitável dentro da nossa sociedade cristãos agirem assim. Mas eu já fiz a tatuagem quando eu era ímpio. Carregue o seu fardo, querido. Tampa esse troço da melhor maneira que você puder. E viva para a glória de Deus. Então, o seu corpo não é mais seu. Você não pode sair por aí pulando de galho em galho, né? Solteiros, não tente namorar 25 meninas. Não faça isso. Meninas, não tentem ficar com 40 homens. Não namorem assim. Orem. Peçam a Deus aquela pessoa específica que Ele decretou que você case. Que você não vai casar diferente. Então, você tem certeza de uma coisa. Você que é rapaz, Ele não decretou que você tem um homem. Fique tranquilo. E se você que é mulher, Ele não decretou que você vai casar com outra mulher.
porque isso é contra a vontade de Deus. Então ele não vai decretar nada que seja errado nesse sentido do coração de Deus. Certo? Então, não fique preocupado, como o Eric disse, os decretos de Deus irão se cumprir, mas você é responsável pelas decisões que você toma, porque você não sabe o que ele decretou. Então, faça o que a Bíblia diz. Segundo, os seus desejos pertencem, não é só o seu corpo. Porque você podia pensar, não, gente, o meu corpo está tranquilo. Eu faço dieta, eu não ponho tatuagem, eu não ponho piercing, eu não pinto muito, eu corto cabelo, enfim. Beleza. Mas e os desejos? Onde que estão os desejos inflamados do seu coração? Onde eles deveriam estar? Pelo menos onde Paulo os tinha. Querer mais de Cristo, saber mais a respeito de Cristo, estar com Cristo o tempo todo, fazer a vontade de Cristo, encher-se do Espírito Santo, gastar tempo com oração. Tudo é isso. É desejar mais de Cristo, morrer e estar com Cristo. Eu espero que vocês tenham esse desejo. Desejem, queridos, morrer e estar com Cristo é melhor do que estar aqui. Não há dúvida. Você sabe por que é melhor do que estar aqui? A primeira coisa que me vem à mente, é que eu nunca mais vou pecar se eu morrer. Isso já deveria ser, no coração de um regenerado, uma coisa assim, avassaladora. Nunca mais você vai cuspir no Salvador. Mas você tem que ver o pecado dessa forma. E você tem que apresentar o pecado para a pessoa que você está evangelizando, discipulando, dessa forma, nessa intensidade. Porque se você apresentar o pecado como um pisãozinho no pé de alguém, desculpa, tá bom, foi isso aqui, você vai perder a essência. Mas não é, há algo maior. Algo maior. Não é só que você não vai pecar mais. Não pecar mais é maravilhoso. Mas você verá o Salvador. E isso não tem preço. Se você não for capturado pela possibilidade dos seus olhos contemplar o Salvador, é por isso que você não quer morrer. Porque os seus olhos estão desejosos das coisas que você vê, e não das coisas que você não vê. Mas a Bíblia vai dizer exatamente o contrário. Esteja desejoso das coisas que você não vê. Mas um coração assim, irmãos, você tem que ter uma noção do que ele fez de forma profunda. É por isso que os cristãos da nossa geração são horrorosos. Nós somos horrorosos. Quando eu falo cristãos, eu estou no meio, tá, queridos? Não pense que o irmão Alexandre, por mais que eu deseje isso, mas eu não sou melhor do que os outros. Eu também preciso melhorar em muitas áreas. E se eu pudesse botar a penha aqui para dar uma palestra sobre como é o Alexandre durante a semana, vocês saberiam bastante a respeito disso. Ela é a melhor pessoa para falar bem dos meus pecados, digamos assim, porque ela convive comigo o tempo inteiro, grande parte da minha vida. Então, pense em como os seus desejos, cada desejo do seu coração de querer algo, de fazer algo, de ter algo, Deus tem que estar na frente. Cristo tem que brilhar como o sol da manhã, naquela intenção. Faça essa pergunta. Todos os seus desejos são dirigidos por Ele. Você está vendo? Falta muito para nós chegarmos lá, mas o seu dinheiro pertence a Deus. E, irmãos, a lista é grande. Eu só vou dizer só alguns. Sua vida em todos os aspectos pertencem a Deus. Então, crie dentro de você essa expectativa gloriosa de ver o Salvador. Porque o apóstolo Paulo, na estrada de Damasco, ele viu Jesus, mas ele não viu. Porque os raios de sol deixaram ele com os olhos ofuscados. Ele sabia quem era, porque ele se identifica, mas ele tem dificuldade de ver, porque era uma luz mais forte que o sol do meio-dia. Então, tente olhar o sol com os seus olhos normais para o sol ao meio-dia. Você não vai conseguir enxergar. Porque o raio de sol, quando bate, ele traz irritação e você não consegue. Mas a luz que Paulo viu foi mais forte. Agora, quando você morre e vai, você vê. Por quê? Porque os seus olhos agora são outros olhos. Essa é uma coisa incrível. Você vê ele nitidamente como ele é. E isso deve causar em nós aquela ansiedade, como dos momentos que antecedem a lua de mel. Todos os que são casados sabem disso, como que é aquele coração mais palpitante, esperando aquele dia passar, e não chega, e aí vem, aí tem a cerimônia e você fala, vai pastor, rápido.
Agiliza, pastor. Porque você está naquela ânsia. Vai rápido, pastor. Acaba logo. Aí depois tem a festa. Ah, meu Deus, você tem a festa ainda. Aí vai a festa. Você entende? Você está ansioso para quê? Para as noites de núpcias. Você quer aquele momento especial. Assim é um coração regenerado, aguardando ansiosamente a sua morte ou a vida de Cristo. Todo dia. Porque, eu garanto para você, se você levantar assim todo dia, uma hora você acerta. Ou uma coisa, ou outra. Porque ninguém fica para semente. Glória a Deus por isso. Você imaginou se ainda nós tivéssemos um Nero da vida aí? Ou um Mussolini? Ou um Alexandre por muito tempo? Você já pensou? Misericórdia. Quem aguenta um trem desse? Não, tem que ir embora daqui. Então, Lucas 1, de 46 a 49, vai mostrar para nós, eu queria que vocês abrissem aí, porque se você nunca leu esse Cântico de Maria, meus amados, vocês precisam conhecer Maria. Ela é incrível. Quando uma pessoa é dominada pelo poder do Espírito Santo, o que sai dos seus lábios é algo imaginável a um coração não regenerado. Mas um coração regenerado sempre louva como Maria. Nesse texto, eu vou ler só do 46 ao 49 para a gente ganhar tempo. Mas ele diz assim, porque Maria vai visitar Isabel. Quando ela saúda Isabel, João Batista dá 3 saltos mortal triplo dentro da barriga de Isabel e fica aquela loucura lá dentro. E ela sabe, o Salvador chegou. Mas Isabel sabe, o meu Salvador está aqui. Por causa da agitação da criança no seu ventre. Então Maria vai dizer assim, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva, pois desde agora todas as nações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Você está vendo? Há uma explosão de adoração. Todo o coração regenerado explode assim todo dia de manhã. Eu acordei, glória a Deus, Senhor, obrigado, a expiação, a propiciação, a justificação, o Salvador veio, fez a obra, eu estou nele. Você está assim, elétrico, por causa daquilo que ele fez. Mas se você não sabe na proporção que ele fez, aí a coisa vai nossa. Segunda de manhã, meu Deus do céu, por que hoje não é domingo de novo? Pelo menos eu não ia na escola dominical, eu dava para dormir um pouco mais. Você entende? O cara quer folga. Se você perguntar para as pessoas assim, o que você mais quer? Dormir. Descansar. As pessoas estão cansadas, mas há um desgaste que ele é louvável. Qual é o desgaste que é louvável? Quando você está envolvido no reino de Deus. Então, se você é uma pessoa que se desgasta no reino, o seu cansaço é louvável. Por quê? Porque você está fazendo uma agitação, ou no sentido de esforço, que é bíblico. O apóstolo Paulo falava sobre essas coisas, de como o ministério dele era duro, difícil, mas em como ele tinha alegria. Agora, a maioria dos cristãos estão cansados por causa de quê? Por causa do seu trabalho. O trabalho traz trabalho, é uma desgraça. Não, o trabalho é graça, querido. A maioria dos cristãos estão cansados por causa do seu trabalho. É o exagero do trabalho, ou então das angústias, das preocupações que são somadas, dos seus problemas de saúde. Enfim, galera, é muita coisa que agrega para esse cansaço físico. E a melhor forma de você resolver isso é buscando em Deus a satisfação que Ele pode dar na pessoa de Cristo. Então, Lucas registra para nós essa canção, e quando nós ouvimos essa canção, nós não podemos, porque assim, passa da nossa mente, sai, os problemas que Maria está enfrentando. Maria não é casada, queridos. A mulher estava grávida e ela estava noiva. Você já parou para pensar nisso? Se sua mulher chega para você que nunca teve filho, pense nisso. Marido, futuro marido, né? Nem casada era, só estava prometida. Olha só, estou grávida, hein? Que desgraça é essa, rapaz? Você está grávida? Não, foi o Espírito Santo. Que Espírito Santo, rapaz? Que me dá o nome desse cara. É isso que José ia perguntar. Quem é o desgraçado? Só que Deus, né, como diz o Eric, fez os fins dos meios. Deus tem que ir lá. José, fica tranquilo, meu filho. É eu mesmo. Fui eu que estou tomando conta desse troço aí. Então, assim, agora, se o Espírito Santo, se Deus não vem para você, que não tem filho hoje, você acreditaria que sua mulher estava grávida do Espírito Santo? E a comunidade? Você acha que aquela comunidade aceitou assim passivamente? É do Espírito Santo. Oh, aleluia. Não. A sociedade pode ter condenado ela ali. Mas José segurou as pontas.
né? E aí, de alguma forma, eles conseguiram sobreviver a toda aquela tribulação que eles vivenciaram, que eu não acredito que foi fácil para eles, por causa até da cultura. Essas mulheres seriam apedrejadas. De alguma forma, Deus, por causa da sua soberania, a trabalhou no meio daquele povo para que ela não morresse. Mas ela poderia ser morta de forma brutal. Só que Deus trabalhou e poupou a vida. E essa mulher não está olhando para isso. Quando ela está na casa de Isabel, ela explode em adoração pelo poder do Espírito Santo. E todos os regenerados entendem isso. Eles também têm essa alegria, essa exultação no seu coração por causa do que Jesus fez. Então, na sua primeira vida, você tinha vários sonhos e desejos que você queria realizar. E é isso que você tem que discipular a pessoa, ensinando para ela o evangelho. E isso, olha, você tem sonhos e desejos? Eu tenho. Olha, eu sonho em comprar uma casa, em fazer isso, em fazer aquilo. Eu falei, pois é, agora vai mudar. Esse negócio vai mudar. Porque agora, só há uma única razão para todas as suas coisas agora. Mas que única? Cristo. É isso. Você quer comprar uma casa? Quero. Para quê? Onde que Cristo está no relacionamento em que você vai desenvolver para comprar essa casa? Qual é o objetivo da compra dessa casa? Mas não é só isso. Você vai ter que agora ser o melhor em tudo. Aí que está a dificuldade. Por quê? Porque se você está em Cristo, você é o melhor marido. Não há outro marido igual a você. Não vamos fazer perspectivas aqui de votação. Senão nós estamos todos reprovados. Mas é isso. A sua esposa tem que achar que você é o melhor marido que ela podia ter em Cristo. Em Cristo. Não fora de Cristo, em Cristo. E aí, a forma como você conduz o seu lar é o desafio. Porque eu tenho ouvido o Josemar falar sobre como que eram os puritanos. Meu Deus do céu. Tá? Eu estou lascado, tá? Estou longe. Mas nós temos que melhorar gradativamente a cada dia. Por quê? Porque nós temos que atingir um alvo. Qual é o alvo? Ser o mesmo marido que Cristo foi, né, até hoje, para a sua igreja. Queridos, não é um alvo pequeno. Então, maridos, cuidado. Você tem que ser a melhor esposa. Não há outra esposa melhor no mundo do que você. Você faz exatamente aquilo que a noiva de Cristo deve fazer. Você deve honrar o seu marido na instância mais alta que você puder. Você deve cuidar dele da melhor maneira que você puder. E isso é difícil por quê? Porque nós somos pecadores. E o pecado vai tentar, como o Eric disse, através de Satanás, armar ciladas para que o nosso casamento seja uma desgraça. É isso que ele vai fazer. Mas não é só isso. Você tem que ser o melhor pai, o melhor filho e a melhor mãe em Cristo. Queridos, esses são desafios que a Bíblia nos impõe, que as pessoas não param para pensar. Porque se você parar para pensar, faça uma reflexão. As meninas lá em casa brincam assim: você é o melhor pai do mundo. Em que momento essa frase sai, queridos? Eu vou dizer para vocês, recentemente, você, né, comeu daquele doce, não foi? Então, eu comprei um potinho daquele doce. Aí depois eu comprei um pacote de bombom fechado. R$29,60, querido. Eu não sei nem quantos bombons vem ali. Comeram tudo já. Aí depois eu passo aqui nessa padaria, de vez em quando tem uns lanches lá. Aí um monte de lanche. Aí com a coca de 2 litros. As cocas de 2 litros é uma bebida constante lá na nossa residência, graças a Deus. Entendeu? Aí vem sempre isso. Mas veja, o nosso Deus, ele é muito maior do que isso. O Pai eterno nos dá ar para respirar. Controla a nossa pressão. Porque nós sabemos que o descontrole de pressão mata. Então por que a gente não morreu por descontrole de pressão? Porque Deus controla. Ele controla a nossa arritmia cardíaca. É por isso que eu ainda não morri aqui. Porque Ele está controlando o meu batimento cardíaco. Você entende que quando você sabe essas coisas, a sua postura diante de Deus muda? Porque agora você está vendo Ele enorme. Você está vendo? Não é porque o Pai te deu algo bom. Não, é só porque o Pai existe. Entende? Assim também devem ser os filhos, e assim também devem ser os pais ao cuidar dos seus filhos.
cuidar de seus filhos como o pai cuidou de Cristo, mesmo lá na cruz, quando ele o abandonou. Às vezes nós vamos ter que soltar os nossos filhos. Tem muita mãe que não gosta de ver o filho casando, por exemplo. Né? Quer ser... Não, tem hora que você tem que abandonar, você tem que soltar, ele tem que voar. E aquele voo de Cristo, entre aspas, ele tinha que ir sozinho. Era algo que o pai tinha decretado que ele tinha que fazer. E ele fez. Então, nós temos que ser o melhor funcionário na nossa empresa. Se fizerem uma pesquisa de conduta dentro da nossa empresa, quem é o melhor? O cristão. O cristão é o melhor. É isso que nós ouvimos, queridos? Sejam sinceros. O cristão é aquele que não quer fazer a hora extra quando precisa, ele não quer ajudar quando precisa, ele é aquele murrinha, ele é aquele que morcega. Não pode. Não pode, nós somos o oposto. Nós fazemos hora extra e não estamos esperando receber aquela hora extra. Nós não nos preocupamos com o valor, nós nos preocupamos com a glória de Cristo, porque Ele será honrado, porque nós ficamos para ajudar. É isso, nós fazemos hora extra não por causa... se eu fizer aqui, 2 horas extras por dia, vai dar 6, 12 horas por semana, vezes 4, 48 horas, isso em reais vai dar. Não é isso. O cristão, quando faz a hora extra, ele não está preocupado com o dinheiro. Ele está preocupado com a glória de Cristo, em como que as pessoas vão ver. Eu tinha um patrão, assim, que era um chefe meu, que ele falou isso uma vez, ele falou assim, Alexandre, eu não gosto das coisas que você fala, às vezes, que você ensina, eu acho que você está maluco, mas uma coisa eu estou dizendo. Nunca você me disse não. Por que eu nunca disse não para ele? Porque tudo que ele me pediu envolvia o que agradava a ele e estava dentro do reino de Deus. Quando ele me pediu para pecar, eu estava fora. Mas quando não era pecado, teve dias, por exemplo, de ser um domingo de manhã, e eu estava de folga. Só que alguém faltou. Ele me ligou, eu já estava assim, se levantando para vir para a escola dominical, daí ele falou assim, Alexandre, cara, aconteceu uma emergência, fulano não foi, eu preciso. Eu falei, não, eu vou. Você está vendo? Porque o meu culto não era só na escola dominical. O meu culto foi lá. Eu estava em culto. E eu honrei a Deus, mostrando para ele o seguinte, olha, Deus está em primeiro lugar. E se é para a glória dele que ele quer que eu vá trabalhar, eu vou trabalhar. Porque Deus não decretaria aquilo se ele não quisesse que eu obedecesse daquela forma. Foi o que eu entendi pela fé. Eu falei, não, é para mim ir lá salvar, porque aí a planta vai ficar parada e há muitos prejuízos nisso. E eu fui lá e ajudei aquele abençoado. Então, queridos, quando você tem uma visão completa do reino, não importa onde você está, se você está na escola dominical ou no seu trabalho, você honrará a Deus. Então, você é o melhor funcionário da sua empresa, você é o melhor amigo que alguém possa ter depois de Cristo. Que melhor do que ele não tem, mas você tem que ser um cara assim impressionante. Queridos, não é só um homem, né? Mulher também. Você é o melhor cidadão da sua comunidade. Você é uma referência positiva e não negativa. Agora, isso não quer dizer que quando nós pregamos o evangelho, todas as pessoas vão gostar de nós. O que eu estou dizendo é que a Bíblia vai mostrar que você deve fazer tudo para agradar a Deus. E se você fizer, é isso que importa. A avaliação das pessoas não importa. Então, nós temos que ter isso em mente. Que o tempo inteiro, nós temos que ser o melhor em tudo que fazemos. Outra coisa que nós poderíamos perguntar é o seguinte, por que seu coração e mente desejariam viver dessa forma? Tem uma linha de estudo, né? Eu vou abrir um parênteses só para falar disso, é o estudo da teleologia. Telos mais logos, né? É a junção das duas palavras no grego que formam essa teleologia. O que essa galera estuda nessa matéria? Eles estudam a razão de ser das coisas. Então, por exemplo, por que o celular foi criado? Ele foi criado porque queria fazer isso. Então, isso aqui tem uma razão de ser. O celular foi criado para fazer ligação de telefone, então... Então, a teleologia, ela estuda as razões das coisas serem porque elas são e de nós fazermos as coisas porque fazemos. Por exemplo, se eu disser para o Gerson assim, Gerson, amanhã, segunda de manhã, 9 horas da manhã, eu gostaria de que você viesse aqui na igreja e ficasse aqui, das 9 às 11. Qual seria a pergunta lógica que o Gerson faria? Para quê? Por quê? Qual é a razão de eu vir aqui amanhã, num dia de trabalho, eu tenho que faltar o meu serviço, às vezes, para estar aqui das 9 às 11 da manhã?
Essa pergunta lógica, ela funciona em todos os aspectos. Por que você vai ao seu trabalho? Por que você vai à sua escola? Então, por que você age dessa forma em que você é o melhor estudante, melhor marido, melhor esposa? Por que eu tenho que... Por causa disso. Por causa das doutrinas que fluem da cruz. É por causa do que ele fez. E isso é a evangelização. É dizer o que Jesus fez. E aí você vai entrar na doutrina da expiação, que é o sacrifício que paga o preço pelo pecado. A propiciação, que é o sacrifício que tira a ira de Deus de cima do ser humano. Que é a justificação, que é tornar alguém justo que não é. A doutrina da eleição, que é a escolha divina da qual as pessoas que ele queria. É a doutrina da adoção, que é uma das doutrinas mais lindas das Escrituras e negligenciada pela nossa geração, que é o pai escolhendo pessoas para serem adotadas por eles através do que Cristo faz na cruz. É a morte vicária, que é a morte substitutiva de Cristo. É ele tomando o lugar daquela pessoa que seria condenada ao inferno. A predestinação, que é Deus dando o destino de alguém antes mesmo daquela pessoa vir à existência. É a doutrina da redenção, que Cristo compra com o seu sangue todos aqueles que ele vai redimir. Então, a explicação de todas essas doutrinas, e você vê, para tudo isso aqui acontecer, Jesus tem que viver o nosso inferno. Ele tem que sofrer a ira do seu Pai, de forma profunda, a ponto da comunhão ser rompida. Uma coisa que nunca aconteceu em toda a eternidade. Mas ali ela tem que acontecer. Porque o Pai imputou o pecado ao seu Filho. Então, quando você domina todo esse conhecimento e você vai passando esse conhecimento para as pessoas, o Espírito Santo trabalha. Porque aquilo que o Eric falou na fala dele, quando ele pediu a palavra, nós vimos falar agora. Não há garantias de sucesso nesse trabalho. E sucesso aqui é de que perspectiva? Da perspectiva que o mundo tem. O que é ser sucesso? Sucesso é sempre ser um Rafael Nadal, um Djokovic, um número 1, número 2 do mundo. Sucesso, os caras. Sucesso é você escrever uma música e ela cair na página dela. Canetazul, canetazul. Fazer sucesso. Caiu no sucesso. Todo mundo gosta. Não vai funcionar assim. No reino de Deus, não funciona assim. No reino de Deus, o sucesso é o que Deus quer que aconteça. E isso é glorioso. Para mim já é um sucesso maravilhoso. Mas o sucesso aqui está em que, primeiro, ao desenvolvermos este trabalho, por melhor que façamos, as pessoas poderão não vir a Cristo. Essa é uma questão. Vamos para Mateus 13, não precisa abrir não, só para você saber que lá em Mateus 13 está a parábola do quê? A parábola do semeador. E o próprio Cristo vai falar isso. A semente caiu aqui, caiu ali, caiu acolá, tá vendo? Mas não foi todo mundo que veio. Quando caiu em boa terra, ela produziu. Então, no nosso trabalho, não fique preocupado com quantas pessoas você vai ganhar. Na década de 90, que era na minha época, quando Deus me chamou em 95, havia muito isso. Esse ano eu ganhei 3 pessoas para Jesus. Acharam engraçado aquilo. Não ganhei ninguém. Entendeu? Porque as pessoas ficavam medindo espiritualidade naquela época, por quantas almas você ganhou para Jesus. Até os ministérios pastorais eram medidos assim. Glória a Deus que está acabando. Mas depois tem uma outra questão seguinte. Por melhor que trabalhemos, as pessoas, mesmo sendo discipuladas, você vendo? Uma é a questão de você evangelizar. Você evangelizou e pode não vir ninguém. Mas não é só isso. Ao discipular também, você pode ter frustrações. Nós temos 2 exemplos na Bíblia. Um vocês conhecem muito bem, que é Judas. Gente, pense num discipulador 100%. Pense num evangelizador 100%. Jesus Cristo. Não tem erro. Mas Judas não foi, Então, você vê, não é por falta de ouvir a verdade, não é por falta de santidade próximo. Você está vendo como que a pessoa diz o seguinte assim, mas você não é Jesus, você não vive como Jesus. Você vê, isso é desculpa esfarrapada. Quando uma pessoa diz que ela não é cristã por causa do comportamento de um cristão, isso é desculpa esfarrapada. Porque Judas teve o perfeito do lado dele. E ele se perdeu. Porque não depende de quem quer e nem de quem corre. Não depende. Depende de Deus. E Deus não quis. E Judas também nunca quis. Essa que é a questão. A pessoa briga muito com a disso de quem quer, quem não quer. Não, a questão não é essa. A questão é que o ser humano sozinho nunca vai querer. E Deus tem que agir para o cara querer. Mas tem um outro cara na Bíblia que é de impressionar. É Demas.
Todos conhecem Demas na Bíblia? Quantos? Todos aqui. Quem não conhece Demas? É mais fácil. Quem não conhece a história de Demas aqui na Bíblia? Todos conhecem? Não conhece? Então, é porque Paulo vai escrever o nome dele 3 vezes. Em 2 cartas de Paulo, Paulo fala assim, ó, fulano, 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 e Demas está conosco. Então, Demas estava ajudando no ministério. Depois vai escrever outra carta e vai dizer, ó, fulano, fulano, e Demas está conosco. Paulo faz referência a Demas novamente. Mas numa terceira carta, que é essa de 2 Timóteo 4,10, quando ele está falando isso, ele vai falar assim, ó, mas Demas me abandonou porque amou o presente mundo, ou o presente século. Então, Demas foi embora, abandonou a fé. As pessoas até usam Demas assim, quando você quer distorcer a verdade. Está vendo aí, ó? Era um crente que tinha o Espírito Santo, agora perdeu o Espírito Santo, saiu fora. Entendeu? Tem gente que usa isso. Mas o Demas é um exemplo de que não é com quem você anda apenas e com quem você ouve que é suficiente para você ser uma pessoa regenerada. O poder de Deus tem que estar dentro de você. E Demas não tinha esse poder, porque ele não era uma pessoa regenerada, porque ele abandonou a fé, porque a Bíblia diz que os regenerados nunca abandonam, eles perseveram até o fim. Então, se ele não perseverou até o fim, é porque ele não era regenerado, é porque ele... Você vê, mas ele foi treinado e doutrinado e andou com quem? Com o segundo melhor que nós poderíamos dizer, de acordo com as escrituras aqui. Quem é melhor para ensinar de Bíblia depois de Cristo que o apóstolo Paulo, gente? Quem é que mais tratou das grandes doutrinas do reino de Deus do que o apóstolo Paulo? Você pensa nisso? No entanto, o Demas, montou no porquinho dele e vazou, porque ele viu que o mundo parecia ter algo mais atraente aos seus olhos e vazou. Então, bote isso na sua cabeça. Você vai se esforçar, você vai trabalhar, você vai fazer o seu melhor, você vai ser o melhor marido, o melhor esposo, você vai ser a melhor esposa. Isso não garante resultado nenhum. Em que sentido? De que você trará as pessoas para Cristo. Por quê? Porque isso é obra do Espírito Santo. É Ele que faz. Agora, Ele pode usar você como uma ferramenta, porque nós somos só isso, só ferramenta mesmo, para poder trazer essa pessoa. E como? Se você pregar a verdade. Pregue a verdade. Como o Eric disse, não importa se a pessoa vai te ofender, se ela vai ficar chateada, se ela vai ficar aborrecida. Porque, queridos, a maior palavra que a gente sempre usa é você é arrogante, você é prepotente, você se acha melhor do que os outros. Eles falavam a mesma coisa do Salvador. Você está se dizendo filho de Deus. É a mesma coisa. Não mudou nada. Os seres humanos não mudam. O que muda é nome, endereço, físico. Mas por dentro eles continuam iguais. Os mesmos caras que resistiram a Jesus vão resistir a nós se Deus não agir com misericórdia. Então, não tenha na sua mente que você vai ser como Jonas. Eu acho que... É difícil aparecer. Eu acho que aquele exemplo está lá só para a gente falar assim, 100% de acerto é difícil. Porque foi o único personagem da Bíblia que, ao pregar, 100% de conversão. Só lá. Eu não conheço outro texto, se algum irmão conhece outra passagem, mas o único pregador que eu conheço. E olha que o cara, se você vê como que Jonas prega, você fala, não é possível. Mas foi 100%. A cidade inteira se converteu. Por quê? Porque Deus agiu com misericórdia. Não, você vê que a mensagem do cara não foi eloquente. Ele não era um exímio estudador das Escrituras, assim, expôs o texto com a exegese e trabalhou a palavra no original. Ele só chegou lá e falou, vai ser destruído esse troço. Vai acabar com tudo. E os caras ficaram com medo, se arrependeram, né, porque Deus trabalhou e aconteceu. Então, 100% só com Jonas, até que se prova o contrário. Então, não espere 100% de conversão. Mas qual é a garantia que nós temos, então, à luz das Escrituras, de que nós devemos continuar fazendo o que estamos fazendo, mesmo que aos olhos humanos nós não consigamos ver resultado? Isaías 53, 11, para a gente encerrar nessa manhã. Isaías 53, e o verso de número 11, mostra, lógico que a gente poderia pegar aqui N textos, né? O próprio livro de Apocalipse, se você ler o Apocalipse todinho, você não vai ver no final Deus... Vem quantos aí, gente? Ó, Senhor, salvou só esses milhões aqui. Mas quantos perdeu? Perdeu 300... rapaz, não deu certo meu plano, não, hein? Era para salvar fulano. Você não tem isso no Apocalipse. Não há, assim, Deus se lamuriano. Queria pegar o Henrique, mas o Henrique com aquele negócio lá, para Deus me livre, engordou as pessoas. Não tem isso, entende? Aqueles lanches gordurosos, né? Não tem esse Deus, mas o Henrique era cabeça dura, aquele Henrique, eu falei para o Henrique 300 vezes, Henrique,
Deus não está, entendeu? Irado com o Henrique. Entendeu? Porque o Henrique não veio, eu chamei, vem Henrique não veio. Morreu lá, cheio de gordura. Você entende? Não é isso. Não tem lamúria no Apocalipse. Agora, olha Isaías 53:11. Por que o nosso coração pode estar alegre todas as manhãs e feliz pelo que Deus está fazendo? Esse texto é só mais um, tá, queridos? Mas a Bíblia inteira está falando isso, ó. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, o trabalho da sua alma, e ele ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos. Não a todos, está vendo? Muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Você está vendo? Só esse versículo é suficiente para que você se regozije todas as manhãs. Para que você queira pregar o evangelho todo dia para todas as pessoas que você encontrar. Para mostrar para elas o seguinte, olha, há um Deus, ele está irado e ele vai te arrebentar. E ele não brinca em serviço, porque ele não é menino. Ele é um ser que você não tem compreensão a respeito dele. É por isso que você vive desregrado dessa forma. Porque se você conhecesse, por exemplo, se eu enfiasse uma arma na sua cabeça aqui, você temeria. Mas Deus é muito pior do que uma arma na sua cabeça. Porque a arma na sua cabeça só mata o corpo. Mas ele tem poder para matar o corpo e a alma e lançar os dois no inferno. Você não tem medo disso. Então, no fim de todas essas coisas, o que nós aguardamos depois que nós evangelizarmos da forma correta, discipularmos da forma correta e a morte vier com todo o ímpeto contra nós para nos levar para casa? Nós ouviremos do Senhor o seguinte: vinde, benditos de meu Pai, e tomai por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Você está vendo? Como você não vai viver uma vida que honre a Deus em todas as suas instâncias, olhando para textos assim? É só se você não tiver essa expectativa, querido, no seu coração. Porque se ela está lá, você não aguenta. Você fica doido. Então, para concluir, nós dizemos o seguinte: evangelização e discipulado é um trabalho de todos os regenerados. Não é exceção. Segundo, evangelização e discipulado significa ensinar as pessoas o evangelho, que foi o que Jesus fez. Nem sempre dará um resultado que queremos, mas não se preocupe, sempre fará a vontade de Deus. Isso é maravilhoso. E o desejo de evangelizar e fazer discípulos deve fervilhar em nossos corações todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, queridos, eu prego o evangelho para alguém. Eu quero pegar um, pelo menos um, por dia, todo dia. Seja ali na padaria que eu falo alguma coisa, seja lá no meu trabalho. E eu pego, e é engraçado que assim, na nossa geração, a maioria das pessoas já tem carrapicho. O que é carrapicho? Quando você anda no meio do mato, garra aquele monte de trem assim na sua calça, não sei se vocês conhecem aí, tem gente que chama de outros nomes, né? Mas o carrapicho é a doutrina errada. Então, como nós temos uma avalanche de denominações pregando um monte de doutrina errada, eu acho um milagre Deus salvar. Eu acho um milagre. Tem gente que acha que parece que era obrigação de Deus salvar, né? Eu acho um milagre Deus salvar alguém do jeito que essa galera prega a palavra de Deus na nossa geração. É assustador. Mas eu sei, queridos, que nenhum daqueles que o Pai elegeu se perderá. Por isso o meu coração descansa, mesmo sabendo que a igreja A, a igreja B, a igreja C prega um monte de bobagens. Mas nós, queridos, nós fomos agraciados por Deus, porque os pregadores que sobem nesse púlpito nos últimos anos em que estou aqui não têm pregado bobagem. E glória a Deus que vocês não têm chamado ninguém de fora para vir pregar aqui, porque é sempre um suplício. Eu fico preocupado quando vai assim, quem vai pregar? E é um pregador convidado. Ai, meu Deus, será que é dos nossos ou é contra nós? Então, assim, louvado seja Deus, porque aqui está tão cheio de homens cheios do Espírito Santo que a gente não precisa. Né? E louvado seja Deus porque vocês que vêm de manhã e à noite e têm acompanhado o ministério dos pastores aqui, vocês têm sido abençoados pela ministração da verdade. Então, queridos, não negligencie isso. Como isso de guloso mesmo. Encham-se do Espírito de Deus, no poder da palavra que é pregado. Porque, foi o que eu disse para vocês, eu queria quase que abrir mão da minha lição para que o Eric continuasse. Porque estava bom. E eu sabia que tinha mais coisa para vir. Mas ele teve que parar por causa do horário. Como eu não sou muito obediente ao horário,
11 horas. Vamos encerrar? Podemos encerrar? Vamos orar então, querido? Vamos ficar de pé. Queria agradecer os irmãos pela paciência. Irmãos, hoje é domingo. Gastem tempo com o reino de Deus. Né? Você vê, irmãos, mesmo quando você está no lazer, porque quando a gente fala assim para as pessoas assim, gastem tempo com o reino de Deus, as pessoas pensam o quê? Que é só oração e ler Bíblia. Não é, queridos. Se você assistir um bom filme hoje, e dentro daquele filme você conseguir extrair coisas que você pode ensinar às pessoas acerca do reino de Deus, como eu disse para vocês, no filme que eu assisti, eu só assisto filme assim, tá, queridos? Se eu vou procurar Cristo, você vê, eu vi Cristo no filme, dá para ver. Quando alguém vai lá para salvar alguém, é Cristo salvando. Mas quando alguém vai lá para matar alguém, muitas vezes somos os nossos corações pecaminosos. Então, se você tiver o coração capturado pelo Evangelho, tudo que você faz, você pode honrar a Deus. Por exemplo, agora, depois do almoço, você pode falar assim, eu quero passear com a minha família num parque. Você pode honrar a Deus passeando com a sua família no parque. Se você tem consciência de que aquilo está honrando a Deus, porque você está lá, e você, por exemplo, enquanto o Eric estava pregando, eu estava ouvindo os passarinhos cantando. Foi assim, tá uma disputa boa, né? Eles lá e o Eric aqui. Tá. Você vê, mas aqueles passarinhos me lembraram para a passagem. Sempre, né? Jesus falou assim, olhar os passarinhos. Eles não plantam, eles não colhem, eles não ajuntam em celeiro e eles não passam fome. Vocês não valem mais do que os pássaros. Você está vendo? Se você andar pelo parque e ver a natureza e lembrar do Criador, você está em culto, querido. Então, não se deixe assim, de achar assim, porque eu não estou orando, porque eu não estou lendo, eu não estou em uma vida espiritual. Não, sua vida espiritual é 24 horas por dia. Não importa onde você está, nem o que você está fazendo. O que importa é a intenção do seu coração pelo qual você está fazendo. E se você acredita pela fé que está fazendo aquilo para a glória de Deus, descanse seu coração. E honre-o em tudo que você faz. Ok? Vamos orar? Pai, obrigado. Nessa manhã nós temos a alegria de podermos aprender um pouco mais da Tua palavra. Primeiro com a mensagem do Eric, extraordinária para nós, acerca de nos revestirmos da armadura, algo que o Senhor decretou desde toda a eternidade, e isso explode o nosso coração em adoração. Textos como esse de Maria, minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque Ele atentou para a sua serva. Ó Senhor, o Senhor tem também se atentado para nós, e o Senhor tem salvado pessoas que não merecem. Ó Deus, dá-nos um vislumbre da volta de Cristo em todo dia. Que nós possamos olhar para os céus, na expectativa de vê-lo vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Ó Deus, mas se o Senhor não tiver isso como plano, leva-nos hoje para a glória do Teu nome, se for a Tua vontade. Porque nós queremos vê-lo, nós queremos amá-lo, nós queremos tocá-lo, nós queremos ver as marcas em Suas mãos, nós queremos honrá-lo em tudo que fazemos. Mas perdoa-nos, porque nós sabemos que nós não fazemos isso todos os dias. Pai, nós queremos confessar os nossos pecados nesta manhã. Nós sabemos que nós falhamos contigo durante a semana que passou. Mas nós sabemos que nós podemos confessar os nossos pecados porque Cristo nos purificou de todo o pecado. E enquanto nós estivermos nesse planeta, Deus, nós iremos decepcionar o Senhor em algum ponto. Tenha misericórdia dos teus filhos. Ajude-nos a todos os dias ver a glória de Cristo para a glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém.